Norte. Venha até Levato Camaquã e conheça a mais completa linha de pisos vinílicos do estado. E ainda produto exclusivo Levato com uma super promoção de estoque pronta entrega e uma condição de pagamento em 10 vezes sem juros. Todas as grandes marcas de porcelanato com a maior variedade é só na Levato. Porcelanato Portinari 90 por 90 retificado a partir de R$ 59,90 metro quadrado. Porcelanato Eliane 49,90 metro quadrado. Tudo isso e muito mais só na Levato. Sua casa, nossa causa. Televendas 3671-4933. Liquidação, mas liquidação mesmo nas lojas Ouro Preto. Começou a super liquidação de inverno das lojas Ouro Preto. Grande estoque, muita variedade e preços para limpar as prateleiras. Descontos de 20% até 50% à vista ou no crediário. Em até 8 vezes sem entrada e sem acréscimo. O que era barato ficou ainda muito mais barato. Liquidação de inverno valendo mesmo, com descontos de até 50% ou no crediário em até 8 vezes sem entrada e sem acréscimo. É somente nas lojas Ouro Preto. Com várias lojas no estado, com 3 lojas em Camaquã. Atenção educador e educadora da rede estadual. No dia 13 de agosto, a aula é na rua. Se você já tem as 2 doses de vacina no braço, venha para Porto Alegre lutar por reposição salarial já. Eduardo Leite e os deputados não podem mais ignorar quem trabalha pelo futuro do Rio Grande. Grande ato de mobilização no dia 13 de agosto, às 13h30, na Praça da Matriz, em Porto Alegre. Contate o seu núcleo do CEPERS e participe. CEPERS, a educação não pode mais esperar. Reposição já. Ei, tá entediado nessa quarentena? A KNN Idiomas tem um convite pra você. São mais de 718 escolas em todo o país. Sabe por quê? Porque o foco é a conversação desde a primeira aula e usando o seu gosto pessoal. Você também conta com aulas e suporte online em nossa plataforma exclusiva. Vai continuar aí de bobeira? Então junte-se aos mais de 100 mil alunos por todo o país. Venha pra KNN Idiomas. A Fubra. Descubra por que em agosto dá gosto economizar na Fubra. Chega de sofrer para secar roupas no varal. A Fubra tem máquinas que lavam e secam a partir de 12 de 368,80. É outra vida. Aproveite. Tem ainda secadora de roupas Vank 8 quilos por apenas 12 de 34,80. Nas lojas da Fubra tem também centrífuga de roupas Vank por 12 de 39,80. A Fubra sempre com você. A Fubra. O seu começo de tarde na Acústica tem mais informação. Jornal da Acústica, de segunda a sexta ao meio-dia. Oferecimento Lojas Pompeia, é fácil ser fashion. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, dermatologista. Camaquanet, seu provedor de internet. Doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. E Meta Imóveis, realizando sonhos. Boa tarde, meio-dia e 8 minutos, 17 graus e 7 décimos é a temperatura aqui em Camaquã. E hoje é sexta-feira, dia 13 de agosto de 2021. Eu sou a Camila Matos e esse é o Jornal da Acústica, que começa com o oferecimento de Camaquanet, fibra ótica de ultra velocidade. Contrate agora pelo 3671-9999. Pompeia, é fácil ser fashion. Laboratório Albuquerque, análises clínicas. Meta Imóveis, realizando sonhos. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, médica dermatologista e cirurgia dermatológica. E doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. E a gente começa o jornal desta sexta-feira, trazendo para você os destaques da manhã de hoje. Empresária sequestrada na região é encontrada em Porto Alegre. 2 homens foram presos por suspeita de participação no crime. Senado aprova projeto que aumenta a receita máxima do MEI. Projeto teve 71 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. Após queda, novo boletim indica crescimento de casos e óbitos pela Covid-19.
Porto Alegre está entre as capitais que apresentam sinal de crescimento. E Camaquã tem mais de 60% da população vacinada com ao menos uma dose. Nesta sexta-feira, novos lotes de Coronavac e Pfizer estão sendo distribuídos às coordenadorias regionais de saúde. Ecosul decide arquivar contrato de prorrogação da BR-116. Concessionária deverá cumprir o contrato de 15 anos, mas ocorreu prorrogação nos anos 2000, tornando então o vínculo até 2026. Polícia Federal prende Roberto Jefferson após ordem do ministro Alexandre de Moraes do STF. Jefferson estaria supostamente envolvido com milícia digital voltada a ataques ao regime democrático brasileiro. E Caixa divulga calendário de pagamentos das parcelas extras do auxílio emergencial. Através da antecipação, a próxima parcela será paga em breve. Policiais gaúchos participam de operação policial contra o golpe dos nudes. Crime é conhecido pela prática de extorsão após envio de supostas imagens de menores de idade. E tio suspeito de participar de estupro e assassinato de jovem indígena de 11 anos é encontrado morto na prisão. Os peritos ainda não sabem o motivo da morte. Agora são 12:11. Esses foram os destaques do jornal dessa sexta-feira. E você confere agora a previsão do tempo. Olá, ouvintes da Rádio Acústica FM. A semana termina com o sol aparecendo entre muitas nuvens ao longo do dia sobre a região da Costa Doce gaúcha. Isso por conta da umidade que sopra do oceano contra o continente e consegue favorecer a formação de nuvens carregadas. Ao longo do dia pode garoar, mas não tem previsão de chuva muito significativa ou volumosa pela região. Somente uma chuvinha mais fraca, uma leve garoa. Em relação às temperaturas, a máxima prevista é de 16 graus em Camaquã e Arambaré. No decorrer do final de semana, ainda teremos bastante nebulosidade, mas as temperaturas entram em lenta elevação e pelo menos já ultrapassam a marca dos 20 graus durante a tarde. Também não tem previsão de chuva, somente variação de nuvens ao longo do dia, tanto no sábado quanto no domingo. Doris Palma, da Somar Meteorologia, para a Rádio Acústica FM. Obrigada, Doris. Agora são 12:12 e nós vamos começar o bloco policial de hoje. Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, em apoio com a Polícia Civil de Goiás e também a Polícia Civil de São Paulo, participou da operação policial que visa combater o crime conhecido como golpe dos nudes. Foram cumpridos 3 mandados de prisão preventiva e 2 mandados de prisão temporária, além de buscas e apreensões domiciliares. Nas buscas, foram apreendidos telefones celulares e notebooks. Na cidade de Bento Gonçalves, foram presos 4 homens e uma mulher. Os presos atuavam a partir de Bento Gonçalves e alcançavam vítimas não somente do estado, mas também de outros estados, como de São Paulo, por exemplo. As diligências cumpridas em Bento Gonçalves visaram atacar o núcleo da organização responsável pela parte da extorsão das vítimas, enquanto no mesmo momento uma equipe da Polícia Civil paulista estava no estado do Paraná, buscando os integrantes da referida organização criminosa responsável pela seleção das vítimas e iniciação do delito através de troca de fotos íntimas. A operação policial contou com o apoio da Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Informáticos, do Departamento Estadual de Investigações Criminais e das Delegacias de Polícia de Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa. E o Dr. Sandro de Matos Dias é ortopedista e traumatologista, especialista membro da Sociedade Brasileira de Traumatologia e Ortopedia e atende aqui em Camaquã, em consultório localizado na Avenida Presidente Vargas, número 953. E um homem de 34 anos de idade foi encontrado sem vida dentro de uma cela na Penitenciária Estadual de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Ele é tio de uma menina indígena de 11 anos que foi estuprada coletivamente e morta após ser jogada da altura de mais de 20 metros de uma pedreira. O homem era suspeito de ter participado do estupro e do homicídio. Peritos ainda não sabem o motivo
e nem a causa da morte. Conforme aponta a investigação policial, 2 adolescentes embebedaram a menina e arrastaram até a pedreira. Chegando ao local, outro adolescente e um adulto já estavam lá. Eles forçaram a jovem indígena a ingerir mais bebidas alcoólicas e, segundo o depoimento à polícia, iniciaram um abuso sexual coletivo. Enquanto a criança era abusada, seu tio chegou e também participou do estupro. Conforme o depoimento dos acusados, a menina chegou a desmaiar durante o abuso e, quando recobrou a consciência, voltou a gritar por socorro. Neste momento, os criminosos decidiram então jogá-la do penhasco. Os 5 suspeitos confessos estão presos. E agora o Laboratório Albuquerque conta com um novo serviço: ultrassom e ecografia. Ligue e agende o seu exame pelo WhatsApp no 980 19 31 75 ou pelo telefone no 3671 2987. E o Judiciário Gaúcho está promovendo atividades de combate à violência doméstica. E nós vamos saber os detalhes com o Rafael Ferri. O mês de agosto marca os 15 anos de vigência da Lei Maria da Penha. A legislação estabeleceu novos parâmetros para a proteção da mulher e de combate à violência e penalização a agressores. Para marcar a data, a 18ª Semana da Paz em Casa tem intensa programação em agosto, promovida pelo Judiciário Gaúcho em várias comarcas do estado. A semana vai de 16 a 20 de agosto, mas diversas atividades acontecem ao longo de todo o mês. Em Rio Grande, por exemplo, desde o dia 7, estão sendo realizadas atividades voltadas ao tema. Para a juíza Denise Dias Freire, da comarca local, os números de feminicídios tentados e consumados ainda são alarmantes. Aqui na cidade de Rio Grande, por exemplo, só nesse ano de 2021 nós já tivemos 535 pedidos de medidas protetivas. E nós tivemos 2 mulheres que morreram por feminicídio e 4 feminicídios tentados. Dessas, só uma que sobreviveu tinha pedido a sua medida protetiva e tinha recebido. Ela está viva e o agressor atualmente está preso. Isso mostra, e as estatísticas em geral confirmam, que se o homem recebe a intimação de uma medida, recebe uma intimação de um servidor de cartório, uma visita de um oficial de justiça, frequenta um grupo reflexivo de gênero, é chamado para uma audiência ou até mesmo é preso, ele se desencoraja de cometer o ato extremo de matar sua companheira. A Semana pela Paz em Casa acontece desde 2015, iniciativa do Conselho Nacional de Justiça em parceria com os tribunais de justiça do país. Para saber mais ou conferir a programação, acesse o site do Tribunal de Justiça do Estado. Com informações do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Rafael Ferri. Obrigada, Rafael. Você sabia que o câncer de pele ocorre principalmente em áreas do corpo que são mais expostas ao sol, como rosto e orelhas, por exemplo? Então, ao perceber qualquer sintoma, procure um especialista. A doutora Beatriz Ribeiro Barbosa atende em consultório localizado na rua Cristóvão Gomes de Andrade, número 501. E a Polícia Civil está concedendo uma coletiva sobre a reconstituição do caso João Alberto. E nós vamos direto para Porto Alegre daqui a pouquinho conversar com o repórter Ayrton Lemos. Enquanto isso, nós vamos trazer mais informações sobre o nosso bloco policial, porque continuam as buscas ao menino Miguel durante esta sexta-feira. A polícia, então, está continuando fazendo buscas em torno do litoral norte do Rio Grande do Sul, nas praias, para tentar localizar o corpo do menino que ainda não foi encontrado. E agora sim, nós vamos para Porto Alegre conversar com o repórter Ayrton Lemos sobre, então, a Polícia Civil que está concedendo uma coletiva sobre a reconstituição do caso João Alberto. Boa tarde, Ayrton. Boa tarde, Camila. Eu falo ao vivo aqui do Palácio da Polícia, onde a Polícia Civil concedeu entrevista coletiva agora há pouco sobre a reconstituição do caso João Alberto, que foi morto na noite de 19 de novembro do ano passado. O cliente João Alberto Silveira, de 40 anos, o Beto, foi espancado e morto no estacionamento da filial do hipermercado no bairro Passo da Areia, em Porto Alegre. Em dezembro, a Polícia Civil indiciou 6 por homicídio doloso triplamente qualificado. São 2 seguranças, um dos quais era policial militar temporário na época, uma fiscal, um outro vigilante e 2 funcionários. Os procedimentos para o segundo dia da reconstituição da morte de João Alberto Silveira, o Beto,
começaram um pouco depois das 7 da noite desta quinta-feira no Palácio da Polícia. O crime ocorreu na noite de 19 de novembro do ano passado, no estacionamento do supermercado Carrefour do bairro Passo da Areia, na zona norte de Porto Alegre. Nesta quinta, a dinâmica foi a mesma da última terça-feira. O preparo para a reconstituição começou com a tomada de depoimento de 4 indiciados que concordaram em participar da reprodução simulada dos fatos. De acordo com a Polícia Civil, os réus não são obrigados a participar da reconstituição. O depoimento de cada um dos indiciados que foram ouvidos separadamente foram gravados por peritas criminais do Instituto Geral de Perícias. Os réus deram a sua versão do que aconteceu naquela noite. Neste primeiro momento também puderam ser esclarecidas dúvidas que eventualmente apareceram no decorrer dos depoimentos. A expectativa é que a reconstituição se estenda até a madrugada desta sexta-feira. Camila, vamos ouvir então a delegada Vanessa Pitres, que é uma das responsáveis pela investigação do caso João Alberto. Que por parte da Polícia Civil, durante as suas investigações, a delegada Roberta não sentiu necessidade da produção deste tipo de prova técnica e pericial, uma vez que, numa situação até bastante incomum, né, a nossa cena do crime foi praticamente toda filmada minuto a minuto, né? Isso permitiu com que a Polícia Civil fizesse a análise adequada de todo o fato que levou à morte de João Alberto, desde o primeiro momento lá no interior do hipermercado até o momento no estacionamento onde ele efetivamente foi morto, né? Foi feita uma análise criteriosa desses vídeos pela Polícia Civil e nesta semana, né, durante as 2 noites em que fizemos a reprodução simulada, né, que por previsão legal deve ser toda ela coordenada e apoiada também pela Polícia Civil, né, a coleta desta prova pericial. Camila, a polícia, durante a coletiva, descarta no momento que o fato de João Alberto ter ingerido entorpecentes, conforme a defesa levantou, no dia do crime, tenha relação com a morte. Essa foi uma das tônicas aqui durante a coletiva, porque a defesa tem tentado desqualificar o inquérito da polícia no caso João Alberto. Até a gente ouviu o advogado que solicitou essa perícia, né, e a reconstituição dos fatos para, digamos, tentar provar a inocência de João Alberto, né? De João Alberto não, dos clientes dele, que é o ex-policial militar que temporário, que participou do espancamento de João Alberto à época, né, Camila? Esse caso rumoroso que foi notícia internacional. É verdade, Ayrton, foi realmente na época um caso que ganhou né, muita repercussão internacional e a qualquer momento então tu nos trazes mais informações desses desdobramentos então do caso do João Alberto. Muito obrigada, Ayrton, e bom trabalho para ti. Exatamente, à tarde a gente traz matéria fechada com a posição do IGP e de todos os integrantes aqui da cúpula da Polícia Civil. Perfeito, então. Este foi o repórter Ayrton Lemos, nos trazendo então um desdobramento ainda deste caso do espancamento de João Alberto no Carrefour. Agora são 12:23, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Jornal da Acústica. Programas com jornalismo diferenciado, debates, entrevistas e a interatividade com o ouvinte. A acústica faz a diferença no rádio regional. Jornalismo Acústica. Informação, agilidade e credibilidade. Hora certa. Lojaspompeia.com. É fácil ser fashion. 12:23. Temporada Casa Fashion Pompeia. Cama, mesa e banho em 8 vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Compre na loja, no site ou no app. E aproveite. Pompeia. É fácil ser fashion. O sol brilhou no horizonte e com ele nasceu a segunda fase do Parque Colina. Localizado em Ponto Alto, o Parque Colina oferece uma linda vista da cidade e toda